O tema deste podcast com o Dr. Pedro Meli Castro é quando poupamos, estamos a fazer o quê? É exatamente essa a primeira pergunta. Muito bem, muito obrigado. Eu acho que essa é uma ótima pergunta. E é uma ótima pergunta e o contexto que estamos a viver hoje serve exatamente para explicar porque é que poupamos. E o poupamos muito simplesmente para alisar o consumo que temos ao longo da vida. Nos últimos 20 anos, o mundo mudou muito. E hoje as famílias já perceberam que têm ciclos económicos mais curtos. Tivemos uma crise financeira profunda há 10 anos atrás. Tivemos hoje uma crise sanitária muito forte, também económica. E depois, paralelamente, temos ciclos de trabalho também muito mais, de competências também mais curtos. Ou seja, o que acontece neste momento é que, por exemplo, o Covid veio acelerar uma série de competências que são precisas hoje ao nível digital e veio tornar obsoletas outras. Portanto, as pessoas hoje têm que estar cientes que têm que ter um nível de poupança adequado para investirem na formação ao longo da vida, para terem, no fundo, ciclos de trabalho também mais curtos, para a educação dos filhos e depois para a mãe das necessidades, que é a reforma, que no final do dia, de alguma forma, também veio ser posta em causa pela esta crise sanitária, porque obrigou os Estados de todo o mundo, e Portugal não foi exceção, a aumentarem a sua dívida e a porem em causa a sustentabilidade, no fundo, de algumas rúbricas do Estado Social, em particular da reforma. Acha que até aqui as pessoas encaravam a poupança com alguma desplicência? Eu penso que, quer dizer, nos últimos 20 anos passámos de uma sociedade de consumo para uma sociedade de poupança. Se nós olharmos para aquilo que se poupava nos anos 70 e nos anos 80, de facto estamos a falar de níveis muito diferentes. Depois houve toda a privatização da banca, a explosão do crédito e de facto as coisas hoje são muito diferentes e as pessoas olham de forma diferente. É cultural, tem a ver também com a época que vivemos, mas também tem-se fundamentalmente a ver com uma situação que em Portugal e noutros países do sul da Europa é muito característica, que é a percentagem de casa, a percentagem das casas que é detida pelos próprios. Porque cada arrendamento nem sempre funcionou da melhor forma e, portanto, uma parte da não poupança das famílias está refletida na compra da casa, que na prática é o grande ativo das famílias portuguesas. Os estudos mais recentes apontam para que cerca de metade do património das famílias esteja nas casas. E, portanto, esse é o grande ativo e a grande poupança das famílias. E sabemos quanto é que os portugueses poupam? Quer dizer, aqui os últimos anos sabemos, quer dizer, tivemos do rendimento disponível, isto números consolidados há bem pouco tempo, poupavam 6, 7%, que é um valor historicamente muito baixo do rendimento disponível. É Sim. Muito baixo, isso compara anual. Portanto, isso compara com taxas de 2 dígitos que não muito distantes. E ao longo desta crise, o curioso é que, de facto, a maior incerteza levou a que as famílias poupassem mais. E os últimos números que temos disponíveis já apontam para valores nos 12%. Estamos a falar de um incremento de 5, 6 pontos percentuais. É muito relevante e muito significativo. O que significa que as pessoas estão a ter consciência não só da imprevisibilidade, mas da necessidade de garantirem uma estabilidade financeira a médio e longo prazo. Claro, porque perceberam justamente que com incerteza há que meter trancas à porta e ter dinheiro de lado para os tempos mais desafiantes que aí vêm. Qual seria a percentagem, falou em 10, 12%, qual seria a percentagem de referência e desejável para que se dissesse com segurança que os portugueses fazem uma poupança justa? Eu penso que não há um número mágico. O que há, e isso depois dependerá de família para família. Todos nós temos, ao longo da nossa vida, ciclos diferentes. Há o ciclo do investimento na educação dos filhos, há o ciclo de investimento na saúde, há o ciclo de investimento depois para a reforma. Portanto, cada etapa da vida tem exigências diferentes. Agora, o que eu acho que é muito importante, e isso é que me parece que é crítico, é as pessoas terem um instrumento muito simples, que lhe podemos chamar um nome assim mais elaborado, que é um orçamento familiar, mas que não é mais do que saber quais é que são os principais custos que eu tenho, os principais proveitos que eu tenho e conseguir projetá-los. E havendo um controle sobre essas rúbricas, vai tornar todo esse exercício ao longo da vida muito mais assertivo, muito mais orientado para aquilo que são as necessidades das pessoas, que culminam com a reforma. Eu sugiro a todas as pessoas que vão ao site, por exemplo, da Segurança Social, onde vão conseguir, com dados reais,
projetar quanto é que vão receber na reforma. E isto num contexto em que as pessoas vão viver muitos mais anos, muitas delas provavelmente vão ter reformas antecipadas que são extremamente penalizadoras e, portanto, numa fase da vida extraordinária das pessoas, é importante que as pessoas possam ter, no fundo, meios para poder saber aproveitar essa fase. E isso pode determinar quanto é que as pessoas querem ganhar, porque depois, obviamente, fazem as contas e percebem o que é que têm que poupar para não perder nível de vida. E as pessoas sabem como poupar? Esse exercício que aparentemente é tão simples, não é? Poupar. Mas será que as pessoas sabem como poupar ou acabam por se desorientar e precisam de um aconselhamento, nomeadamente financeiro? Eu penso que há dicas importantes, mas não há aqui uma ciência oculta. E o poupar, eu vou-lhe dar um exemplo, um maço de cigarros, por exemplo, diário, bem capitalizado num produto de investimento interessante, pode valer, ao fim de 30 anos, várias dezenas de milhares de euros. É isto que estamos a falar. E estamos a falar, pronto, para além da saúde, vai estender aqui o nível, no fundo, a qualidade de vida e a esperança média dessa pessoa em concreto. Mas isto para lhe dizer, e o exemplo do maço de cigarros é concreto, é muito simples e é muito mensurável. Há pequenas coisas que as pessoas se revirem nas suas principais rúbricas dos gastos do dia-a-dia conseguem cortar e que acumulados em muitos anos fazem a diferença. Isso implica uma educação e uma gestão financeira. Sim. Por isso é que eu lhe perguntava há pouco em termos de aconselhamento, não é? A quem é que as pessoas por vezes devem pedir, enfim, opinião, saber Certo. orientar a sua vida, não é? Há pessoas que têm dificuldade em orientar a sua vida. Eu penso que sim, mas isto depois depende do próprio. Eu acho que não é preciso. Aqui eu julgo que há dois planos. Um é o plano da gestão do orçamento familiar, que é uma coisa simples, e depois há outra de como rentabilizar, no fundo, as poupanças, que é o outro plano. E aí sim, eu julgo que requer, no fundo, aconselhamento profissional. Hoje os intermediários financeiros em Portugal estão muito bem preparados para dar todo o aconselhamento, desde que, em particular e reforçado, desde que uma nova diretiva dos mercados financeiros foi transposta. Todos os intermediários têm uma formação acrescida, têm muito mais informação e, portanto, as pessoas não há razão para não os procurarem e não pedirem, no fundo, orientações para rentabilizar o seu património, que é algo que eu acho que é crítico. Qual é a importância dos seguros financeiros? Eu julgo que os seguros financeiros são, do ponto de vista de investimento de médio e longo prazo, dos instrumentos mais interessantes em Portugal, porque, do ponto de vista fiscal, são muito interessantes. A partir do 8º ano tem uma taxa de fiscalidade que é muito interessante, que é 40% da taxa normal e, portanto, conjugada com outros instrumentos financeiros que temos em Portugal, como são os fundos de investimento ou os fundos de pensões, eu julgo que temos hoje em Portugal uma oferta de produtos financeiros que dá para todos os perfis, todos os horizontes temporais e todos os riscos. E é muito fácil as pessoas irem, no fundo, saber como é que ela funciona e entregarem o seu dinheiro à gestão de profissionais, que é isso que estamos a falar. E é fácil, digamos assim, persuadir, nomeadamente as gerações mais idosas, que têm, porventura, até uma perspectiva de poupança diferente dos mais novos, mas que muitas vezes são resilientes a entregar o seu dinheiro a profissionais. Eu julgo que aqui não há idades, porque há e mesmo, eu acho que é uma falsa questão, mesmo as mais idosas, uma pessoa que tenha 55 ou tenha 60 anos vai viver mais 25 anos pela frente. Se nós olharmos, por exemplo, para aquilo que aconteceu nos últimos 20 anos das bolsas, por exemplo, nos últimos 20 anos das bolsas, quem investiu, por exemplo, num índice de ações diversificado nos Estados Unidos, duplicou o seu património. Passaram-se várias crises pelo meio e extremamente profundas. Portanto, quem tenha horizontes, há sempre uma pequena parte do património que pode ser investida há 5, a 10 e a 15 anos. E há instrumentos para todos os perfis e todos os horizontes. Eu julgo que não tem a ver com a idade. Portanto, em Portugal, são instrumentos extremamente diversificados. Os fundos de investimento, diria que para prazos mais curtos, os seguros financeiros para o aforro de mais longo prazo e depois temos os PPRs também, maioritariamente para a reforma. Esses são aqueles que dentro das condições têm a fiscalidade ainda mais atrativa. E são muito simples de perceber. E de menor risco também. Depende. Se estivermos a falar de produtos garantidos,
sim, mas neste momento já não são comercializados produtos garantidos. Os chamados não garantidos, o risco implícito desses instrumentos é igual independentemente do veículo, seja ele PPR, seja o fundo de investimento, seja um seguro financeiro. Porque há perfis de investimento que combinam classes de ativos, de ações ou de obrigações para todos os gostos. E o cliente não tem que ser especialista. Entrega o dinheiro a profissionais que estão no mercado todos os dias. Eu acho que isso é que é relevante, importante. E eu julgo que há aqui uma mensagem também muito importante, que é a história dos últimos 20 anos mostra-nos, e aqui em Portugal que vivemos crises muito profundas, que as crises passam, mas a máxima de que no longo prazo os mercados financeiros remuneram melhor os aforradores do que qualquer outro tipo de aplicação está lá. E isso eu acho que é importante as pessoas terem presentes e tirarem aquela emocionalidade de verem todos os dias como é que as suas poupanças evoluem. Muito obrigada, Dr. Pedro Meli Castro, pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado.